Boa tarde, eu sou Susana Freilich, sou presidente do Centro Cultural 25 de Julho e tenho muita honra em assumir a presidência no ano em que o Centro Cultural está completando 70 anos de existência. E nós estamos na Semana da Língua Alemã, um evento anual que está sendo programado pela Embaixada da Alemanha, da Áustria, da Bélgica, de Luxemburgo e da Suíça. E nós temos presente aqui conosco a senhora Herta Elbern, uma visita muito importante para nós e que foi profissional durante vários anos no Instituto Goethe, tratando da programação cultural do Instituto, e que hoje lida com a tradução juramentada do consulado da Alemanha, certo, Herta? Fala um pouquinho de ti para nós, com esse enfoque da língua alemã. Sim, olá, também cumprimento a todos, né? Agradeço pelo convite da Susana de participar dessa programação da Semana de Língua Alemã, que o Goethe também já está divulgando bastante, né? Vai ter alguns eventos junto ao Instituto Goethe. E eu deveria ou gostaria de falar, então, sobre o que significa para mim a língua alemã. Eu sou brasileira, como disse a Susana na introdução, eu sou brasileira, mas, como muitos de vocês, nós herdamos, junto com a língua portuguesa, a língua dos nossos antepassados, que no meu caso é o alemão. Só que é uma coisa interessante aqui no Rio Grande do Sul, e mais especificamente na região metropolitana de Porto Alegre, nós temos um dialeto também do alemão. E o Instituto Goethe usa ou divulga, claro, o Hochdeutsch. E eu sou falante do Hochdeutsch porque, por um acaso ou por uma tradição familiar, desde os meus tataravós que migraram, eu não sei se falavam algum idioma, algum dialeto, porque meus antepassados são da Pomerânia. Então, dois grandes contingentes de imigrantes do Rio Grande do Sul foram justamente da Pomerânia, que estão mais no centro do Rio Grande do Sul, e do Hunsrück, que são nossos vizinhos aqui, né, de toda a Serra Gaúcha. E este dialeto tem realmente sido de interesse na Alemanha para estudiosos até hoje. Eles vêm para estudarem a manutenção desse dialeto com todas as aquisições do português, né? Que a Susana vai falar depois na contribuição dela, na fala dela. Eu, com 25 de julho, até tive uma experiência bem legal, que em 1972, eu acho, né? Em 72 eu estive com o coral do Cultural 25 de julho, que naquela época abriu uma inscrição para lotar um avião. Então, nós fomos para a Olimpíada de Munique de 72. Foi uma experiência maravilhosa, porque nós fomos hospedados em casas de família. Então, já tivemos um contato ali com toda a região de Munique, né, onde a Olimpíada foi sede da Olimpíada. Bom, esse trabalho do Instituto Goethe, que, claro, agora segue, mas sem aquela sociabilidade maravilhosa que o Goethe me proporcionava, que era o contato com todo o cenário, toda a cena cultural de Porto Alegre. Hoje eu sou tradutora juramentada, nós fizemos concurso em 2010, todos nós do Goethe, do alemão, claro, fomos aprovados, e eu trabalho agora em casa, então, aposentada como tradutora juramentada, o que para mim é uma coisa maravilhosa, né? Poder ter contato com a língua. E claro que a tradução juramentada ela é um pouco restrita em temas, né? Ela se restringe a certidões e registros civis, a diplomas, a históricos escolares. Mas junto com ela veio aos poucos a tradução literária, através de colegas tradutores
que eu compartilhei o trabalho daí em obras, né? Foram poucas, mas foram também muito, muito legais. Depois vieram as traduções de peças teatrais que o Goethe trazia, então eu traduzia para os diretores locais poderem encenar. Isso foi ainda mais maravilhoso, né? Uma delas foi a, a meu Deus, o Camilo de Leles, agora esqueci o nome, daqui a pouco ele vem. E foram encenadas todas no palco do Goethe, né? Do Instituto Goethe. Projeto muito interessante. Pois é, eu sou conhecida como a Herta do Goethe, né? E com essa visibilidade que eu tinha ali, muitas pessoas me procuravam daí para fazer traduções ou para servir de intérprete. E a Ângela Dilla, nossa mezzo-soprano, foi uma delas que, ao saber da minha atividade de tradutora, me contatou e iniciamos uma parceria. Eu traduzi para ela inúmeros Lieder, né, em alemão, que é uma coisa que a Ângela faz. A performance é maravilhosa porque é justamente pensada assim: é o piano e o solista, né, de voz. Então a Ângela trouxe muito desses Lieder para o nosso meio cultural. Uhum. Vou Não é emendar para aqui parar. então, Herta. Olha só, Sim. interessante, né? Eu já aproveito para falar um pouquinho da Ângela, então. Antes de partir lá mais para o final, para o currículo mesmo da Ângela, citar de que ela foi cantora nossa do Coral 25 de Julho de Porto Alegre, eu mesmo que cantei 41 anos lá, convivi com a Ângela por vários anos como cantora, e depois como, como solista também, e como professora de técnica vocal, a Ângela, né? Não eu. E nós trabalhamos nesse convívio com os maestros Nestor Venhus e Manfredo Schmidt. E a Ângela me relatou também, então, para fazer esse gancho com a questão da língua também, que ela é uma herdeira também da colônia alemã e do dialeto do Hunsrück, assim como eu também. E ela veio a Porto Alegre, aqui depois, com o tempo, né, ela aprendeu alemão no Instituto Goethe também, e veio depois a exercitar o seu alemão nessas viagens com o coral, nas canções, né, porque nós tínhamos um repertório grande em alemão também, né, então isso tudo faz um exercício do idioma. E aí depois, como cantora lírica, ela se tornou mais né, próxima ainda desse idioma. E daí eu ia fazer um comentário sobre essa questão do idioma, né? Já que é a Semana da Língua Alemã, que como originária, digamos, descendente desses alemães imigrantes, que vieram lá a partir de 1824, né? Uma visão pessoal minha, né? Que eu vejo nessas pessoas, ainda hoje, um orgulho dessa origem, de serem de origem alemã, um orgulho do que são, do que fazem e de todos os valores que foram herdados dos seus antepassados. Existe muito isso presente. Pois essa herança, tá? Embora esse orgulho esteja presente, né? Uma coisa que sempre me intrigou foi que eu percebia assim que quando vinham pessoas da Alemanha falando o Hochdeutsch, né? O alemão gramatical, né? Essas pessoas se sentiam constrangidas, com uma certa vergonha, entre aspas, né? Ou tipo, eu falo engraçado ou eu falo errado, né? E isso sempre me intrigou e me incomodou. Só que isso tem a ver com o idioma, isso eu vim a descobrir depois, como me tornei uma observadora, assim, atenta a essas coisas, né? Que com as viagens que eu fiz, com as turnês que eu fiz para a Alemanha, com o Coral 25 de Julho, que depois se tornou Expresso 25, nós tivemos a oportunidade de viajarmos pela região do Hunsrück. E os integrantes do grupo que eram falantes desse dialeto aqui, eles se depararam com um alemão muito semelhante lá, né? Então, existe esse alemão,
né? Sendo que algumas palavras aqui se preservam ainda e que não existem mais lá. Porque lá a língua se tornou mais viva, se integrou com o alemão mais gramatical, né? E aqui ela se tornou sempre a mesma, se mesclando com o português. Então, palavras que não existiam na época incorporaram palavras em português e algumas outras também se transformaram, né? Então, isso tudo eu acho muito interessante e eu considero assim, ó, que nós estamos nos aproximando de 200 anos da imigração alemã, né? Este ano são 197. E uma coisa que me caiu, assim, no entendimento, né? É que por que existe esse afeto tão grande, né? É porque, na verdade, existe uma herança herdada desde os antepassados que vieram, bisavós, avós, pais, através das músicas, através dos relatos, dos cantos, de uma história, de uma Heimat que foi deixada. E essa Heimat, ela prevaleceu como um afeto que indelével, que fica até hoje no coração dessas pessoas, né? É uma Alemanha que não existe mais, hoje é uma outra Alemanha, mas é a Alemanha, então essas pessoas se sentem alemãs, né? Então isso é uma coisa muito importante. E eu acho assim, ó, citar importante também que o professor Cleo Altenhofen, da Faculdade de Letras da URIX, ele faz um estudo muito grande e inclusive reconhecido na Alemanha, ele recebeu um Kreuz, uma cruz de honra do governo da Alemanha pela realização desse trabalho que inventaria os idiomas alemães aqui no território brasileiro. Né? Daí se inclui também o pomerano, né? O Hunsrückisch e algumas outras variantes, né? E, segundo eles, são mais de 1 milhão de pessoas falantes do Hunsrückisch aqui no sul do Brasil. Né? Isso é uma coisa muito importante. E, finalmente, sobre esse idioma, assim, uma posição que também refletida é que ele, além de, eu acho que merecer ser tombado como patrimônio histórico e material, né, pelo governo do estado ou nacional, eu acho isso super importante. Ele é também um potencial muito importante para esses jovens, nossos jovens, que ainda carregam essa herança e aprenderam de casa esse alemão dialeto. Ele é um passo para o alemão gramatical. Então, se torna muito fácil para essas pessoas assimilarem o aprendizado de uma nova língua, né? Que é o alemão gramatical, que pode abrir portas profissionais, portas de estudos, podem viajar e ter grandes oportunidades nas suas vidas, né? Então, com isso, eu encerro a minha fala sobre a questão da germanidade. E eu acho que agora nós podemos entrar um pouco mais para o nosso tema musical do nosso encontro, né? Como tu lidaste tanto com essas traduções, Herta? Alguma coisa a mais sobre Schubert? Tu tens alguma informação? Sim, sim, sim. Mas antes eu quero aproveitar a deixa da tua menção da Heimat, né, Susana? Tens toda a razão. Heimat é uma palavra, inclusive, cuja tradução em português não é boa, sabe? Eu, às vezes, tento até mantê-la, a palavra em alemão, e coloco entre parênteses terra natal ou pátria, não sei o quê. Então, a Heimat, inclusive, um dos projetos, dos programas mais emblemáticos do Instituto Goethe sempre foi mostrar a série Heimat do Edgar Reitz, que a Susana também, no fim, vai mencionar. Parece que há a possibilidade, né? A gente fez, inclusive, uma vez no Goethe, uma madrugada do Heimat 1, 2 e 3, né? O 3 era para ter sido feito de uma maneira diferente do que esta moderna que foi passada aqui no de Cinema Guion, com o intérprete, com a vinda do jovem ator, né? Acho que vocês Isso. se lembram. Eu tive então, presente.
Foi uma coisa muito, muito bonita, né? E o Edgar Reitz continua produzindo, e foi feito um documentário com ele agora, que eu já prometi para a Suzana que eu vou ver se eu consigo, que é ele falando, mas de uma maneira muito moderna. A música alemã, além dos clássicos todos, né, alemães, e dos compositores de lida, de sinfonias, de concertos de piano, de todos os instrumentos, ele tem o Volkslied. Então, os Lieder, que o Goethe foi justamente que começou a preparar textos, pequenos poemas, textos para os Lieder, que Schubert musicou todos, os 80 que Goethe escreveu. Embora Goethe sempre ficava insatisfeito com o resultado do texto dele, o Schubert convenceu a ele e musicou todos os 80, sendo que o Schubert é considerado o criador do Lied moderno, que é esta que passou de um sarau mais elegante, né, que era restrito à classe alta no passado. O Lied do Schubert passou a ser uma coisa popular, né, que dava acesso para mais gente conhecer e, inclusive, interpretar. Então, e o Lied, quais são os temas do Lied, né? Por isso que depois eles foram, aos poucos, alimentando também o Volkslied, que é a música popular na Alemanha. Cada região tem inúmeras canções, né, que refletem a vida da região, os costumes. Então, os principais temas são amor, terra natal, que seria a Heimat em primeiro lugar, amizade, solidão, tristeza, natureza, paisagem, caminhadas. E essas caminhadas aparecem muito seguido nos textos dos Lieder, que são as famosas Wanderung. São os Wanderungslied, né? Que o Schubert, o Goethe, o Wagner tem, o Dvorak tem, que eu traduzi para Ângela. Então, é uma temática realmente muito interessante. Eu não sei o que mais eu poderia dizer, talvez no final a Suzana me lembre alguma coisa, né? Mas, em princípio, era isso que eu queria dizer, que a gente tem que realmente preservar esta língua para não esquecer a tradição e a cultura. Era isso. É isso. Beleza, Herta. Bom, tu citaste alguma coisa do Edgar Reitz, então, que eu ia falar. Eu vou falar muito sucintamente de que Sim, eu estou em contato com o Instituto Goethe para que em 2024 nós pretendemos colocar esse filme mais atual de novo em cartaz, né? E temos também um contato com o professor Cleo Altenhofen para nós produzirmos uma entrevista entre ele e o Edgar Reitz, para ser um evento paralelo, então, a essa apresentação, para o ano dos 200 anos da imigração, né? Então, vamos torcer que essa nossa ideia vingue, né? E a gente tenha um bom aproveitamento, porque é um material maravilhoso. Esse filme é lindo e ele realmente toca muito a nós que temos essa herança, né? A gente ver assim como foi que aconteceu isso lá no século XIX, né? É muito incrível. Mas assim, sobre Schubert, eu fiz uma anotação aqui, que é umas leituras que andei fazendo, que o Lied em alemão não seria o mesmo sem Schubert. Tu concordas, Herta? Sim, sim. E alguns o consideram o músico mais poeta que já existiu. Sim, Né? sim, exatamente isso. Por isso que a parceria entre Goethe e ele foi tão frutífera, Funcionou, né? né? Isso, depois teve Schiller também e outros, né? Sim, sim. Então, eu acho que agora nós podemos... eu vou fazer uma leitura do currículo da nossa artista, a nossa mezzo-soprano Ângela Dil, que eu acho que merece
uma referência especial, né, para a sua trajetória brilhante. Então, vamos lá. Ângela Dilla é mezzo-soprano e destaca-se entre as vozes brasileiras muito apreciadas no Brasil e no exterior. Segundo o crítico Guido Borgomaneiro, de Curitiba, ela possui uma bela voz de timbre aveludado, bem calibrada, de puro metal, que não deixa de encantar e deleitar todos aqueles que têm a sorte de ouvi-la. Ângela recebeu o prêmio de melhor voz feminina no prestigioso Concurso Nacional Carlos Gomes, no Rio de Janeiro, e tem realizado brilhante carreira com numerosas atuações em óperas, tais como Carmen de Bizet, Il Trovatore, La Traviata e Rigoletto de Verdi, A Flauta Mágica e Così fan tutte de Mozart, Cavalleria Rusticana de Mascagni, Il matrimonio segreto de Cimarosa, Evgeny Onegin, de Tchaikovsky, Rheingold de Wagner, no papel de Herda e Salomé, e Salomé, no papel de Herodíade, de Richard Strauss. Ângela atuou como solista com uma série de orquestras, como a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a Orquestra da PUC, a Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul, a Orquestra da UBRA, a Orquestra do Teatro São Pedro, da Unicinos, a Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo e a Orquestra Sinfônica Teatro Nacional Cláudio Santoro, de Brasília, deixando de citar algumas. Foram oportunidades de atuar em oratórios, sinfonias, cantatas do repertório erudito. Ângela recebeu o Prêmio Açorianos de Música na categoria de Melhor Intérprete Erudito pelo CD Canto Brasileiro. Alguns álbuns que atuou foram o CD Cantares, o Oratório de Natal de Camille Saint-Saëns e o Pedra Mística de Antônio Borges Cunha, a Missa de Domingos Zipoli e Salmos, do padre José Maurício, sob a regência de Roberto Duarte. Ângela Dilla é fundadora da Casa da Música de Porto Alegre, cidade onde vive, e é curadora das séries que acontecem na casa, dos clássicos na Pinacoteca Rubem Berta e dos concertos Capitólio, no Cinema Capitólio. A sua intensa atividade em recitais levou-a a importantes salas de concerto do Rio Grande do Sul e de muitos estados do Brasil, além da Argentina, Uruguai, Portugal, Alemanha, França, Chile, Bélgica e Luxemburgo, acompanhada por célebres pianistas, sempre com atenção especial ao repertório alemão e brasileiro. Tens mais algum comentário, Herta? Não, acho que por hoje chega, né? Então, agradecemos a atenção, agradeço muito a tua presença. E com vocês, a mezzo-soprano Ângela Dil, acompanhada ao piano por Fernando Rauber. Muito obrigada. Muito boa noite. Sou Ângela Dil, mezzo-soprano, nosso pianista Fernando Rauber. É um grande prazer estar aí com vocês nesta Semana da Língua Alemã. A língua alemã que para nós é tão essencial, desde a infância, já falando o dialeto em casa, depois estudando Hochdeutsch no Instituto Goethe e depois começando a interpretar a música alemã, seja em missas, sinfonias, e agora com o Lieder Abend normalmente é o que a gente faz, podendo interpretar esses compositores e poetas alemães geniais, dos quais vamos apresentar duas, de Franz Schubert. An die Musik seria para a música. Ó arte graciosa, em quantas horas cinzentas em que a feroz roda da vida me enreda, despertaste o meu coração para o amor ardente, levaste-me para um mundo melhor. Muitas vezes um suspiro saído da tua harpa,
um doce e santo acorde vindo de ti. Abriu-me o céu melhores tempos. Ó arte graciosa, te agradeço por isso. A outra canção de Schubert se chama Ständchen, Serenata. No bosque calmo, silenciosamente te invoco em minhas músicas durante a noite. Amor, vinha para mim. Você está ouvindo os rouxinóis? Oh, eles acenam para você. Com doce melancolia, eles rogam por mim. Eles entendem os apertos do coração, conhecem a dor do amor, enchem de tons prateados cada coração terno. Deixe que nossos peitos fiquem repletos de encantos. Querida, ouça-me. Tremendo eu espero por você. Venha, por favor. Durch die Nacht zu gehen.
obrigada pelo convite feito pela FICAB e pelo Centro Cultural 25 de Julho. Foi um grande prazer estar com vocês. Esperamos que tenham gostado da nossa participação e será sempre um prazer, que uma das melhores coisas para mim é poder cantar na língua alemã. Muito